Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu, pastor Rodrigo Barreto, tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E eu quero abençoar a sua vida, trazer aqui um ensino, uma mensagem, uma direção de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de 1 Coríntios, a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele traz um ensino para a igreja de Corinto, fazendo menção que o caráter da sua pregação, da sua mensagem, era a respeito, meus irmãos, de Jesus Cristo. A base do ministério de Paulo era ele anunciar a Jesus Cristo. Jesus como Salvador, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Existem, meus irmãos, muitos meios de persuadir, de chamar a atenção, de, meus irmãos, buscar reunir as pessoas. Mas Paulo, meus irmãos, ele disse: por nenhuma destas coisas eu me deixei conduzir, a não ser em pregar a Jesus Cristo, não por uma sabedoria terrena, mas sim uma sabedoria que vem do alto, por meio do poder e do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E é esse o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que conduz para a salvação. O evangelho, meus irmãos, que perdoa o pecador. Isso. Mas o evangelho, meus irmãos, que mostra quem é Jesus Cristo. Não só com palavras, mas também, meus irmãos, com todo o testemunho que possamos, meus irmãos, dar e viver. E Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Que coisa maravilhosa. Paulo, meus irmãos, ele esteve ali em Corinto, pregando o evangelho, não, meus irmãos, com a sabedoria terrena, não com a ousadia da sua carne, isso, não pela uma motivação terrena. Ao contrário, né? Tem como, meus irmãos, alguém estar com temor, tremor, fraqueza? Isso mesmo. Se o coração dele, meus irmãos, não estiver totalmente convicto, isso mesmo, da sua caminhada, da sua jornada, a ponto de dar a sua própria vida pelo Evangelho de Cristo, esse foi Paulo. Isso mesmo. Porque o maior desejo e amor dele era que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo, que as pessoas fossem libertas, transformadas, resgatadas e conhecessem o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Isso mesmo, que é Cristo o caminho da salvação. Tudo, meus irmãos, é importante na nossa vida. Mas, meus irmãos, se não conhecermos o caminho da salvação, nada das outras coisas terá valor nenhum. Isso mesmo. Paulo era um homem culto,
Isso mesmo. Falava vários idiomas, línguas. Isso mesmo. Judeu, romano. Paulo, meus irmãos, ele tinha um grande currículo. Mas, meus irmãos, ele disse: eu estive convosco em temor, em grande fraqueza e com grande tremor. Isso mesmo, um grande tremor. Porque o Evangelho, meus irmãos, de Cristo, isso mesmo, não exalta o homem, isso mesmo, ao contrário, né? Reduz o homem a servir, a ser obediente, a seguir a vontade de Deus. Isso mesmo. Não é eu seguir a Jesus para que a minha vontade seja feita. Isso não é seguir a Jesus. Eu seguir a Jesus é eu me reduzir e entender a minha condição, que o meu caminho não está correto e que eu tenho que seguir a palavra, a vontade de Deus. Isso mesmo. E isso não é eu que estou impondo, é a palavra de Deus. Isso mesmo, é a palavra de Deus. E devemos, meus irmãos, receber com humildade, isso mesmo. E buscar, meus irmãos, este caminho, que é Jesus Cristo, que nos conduz para a salvação. E ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Outra coisa, a manifestação do poder de Deus não pode ser isso mesmo, notória, se não há, meus irmãos, a realidade isso do Evangelho explícita. Se não há uma entrega, isso mesmo, uma entrega sincera de quem está pregando para levar, meus irmãos, o conhecimento de Cristo, porque o poder vai vir de quem? De Cristo. Isso mesmo. O poder vai vir de Jesus Cristo. Porque havia, meus irmãos, grandes manifestações. Eu não estou falando, meus irmãos, de sinais, isso mesmo, mas manifestação de pessoas mortas ressuscitarem, paralíticos, meus irmãos, paralíticos, isso mesmo, andavam, pessoas, meus irmãos, eram libertas, transformadas. E olha que eu estou falando em libertação, meus irmãos. Como uma jovem possessa, com o espírito de adivinhação, liberta. Isso mesmo. Como o ministério de Jesus, né? Um gadareno, isso mesmo. Que se alimentava de restos mortais, vivia em sepulcros, isso mesmo. Em cemitérios, não tinha quem segurasse, liberto. Porque, meus irmãos, somente quem está despojado à vontade de Deus, quem está rendido ao Evangelho de Cristo, não com sabedoria humana, não, meus irmãos, por motivação terrena, é, meus irmãos, que o poder de Deus, a autoridade do Espírito Santo há de se manifestar. Como Pedro, que na sua primeira pregação mais de 3.000 pessoas se converteram. Eu estou me referindo a se converter. Isso mesmo. Claro, meus irmãos, que havia as resistências. Claro que o apóstolo Paulo sofreu, né? Crentes, meus irmãos, que não queriam aceitar a doutrina, a palavra de Deus. Isso mesmo. A igreja de Corinto foi uma. Não queria, né? E Paulo faz uma referência para eles mesmos, né? Dizendo que o evangelho dele, que Paulo pregou, se resumia em Cristo. Não havia motivos dele estar se levantando, se rebelando contra Paulo. Paulo disse: eu estive em vocês na fraqueza, no temor, nas dores. Isso mesmo. Com grande tremor, não com sabedoria humana. Isso mesmo. Se houvesse motivos para eles, se Paulo, meus irmãos, fosse e estivesse ali entre eles, meus irmãos, apenas como um farsante ali, eles poderiam, meus irmãos, estar ali, meus irmãos,
querendo isso mesmo, viver segundo o jeito deles, isso mesmo, e se levantando contra Paulo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, Paulo disse, mas no poder de Deus. Se a nossa fé estiver apoiada, meus irmãos, no poder de Deus, nós, meus irmãos, iremos ter mudança, transformação de vida. Iremos, meus irmãos, vencer este mundo. Iremos seguir, meus irmãos, não as motivações terrenas, isso mesmo, mas sim, meus irmãos, o caminho que nos conduz à salvação. Claro, meus irmãos, sabe, o homem ele tem sonhos, tem projetos, né? Isso é bom, né? Eu prego o evangelho, eu tenho sonhos, né? De ganhar almas, de ver pessoas transformadas, ver o ministério prosperar. Todo mundo tem, meus irmãos, sonhos, né? Isso mesmo. Mas, embora tudo isso que eu estou falando para você seja um projeto santo, isso mesmo, que não denigre a palavra de Deus, mas todos estes sonhos, meus irmãos, têm que ser seguidos segundo a vontade e a palavra de Deus, isso mesmo. Porque até o que é certo, quando nós, meus irmãos, queremos da forma errada, ou queremos no nosso tempo, se torna-se, meus irmãos, errado, isso mesmo. Tudo devemos, meus irmãos, estar rendidos à vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, que a vontade de Deus ela tem que prevalecer na nossa vida. Jesus, em Mateus 6, como também em Lucas 12, diz o que? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Isso mesmo. As outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, quando o homem, meus irmãos, ele põe Jesus como centro da sua vida, isso mesmo. Quando Jesus é o centro, o servir a Cristo, em primeiro lugar, é o centro na vida do cristão, ele, meus irmãos, irá seguir a sua vida em paz, isso mesmo. Ele estará, meus irmãos, crescendo na palavra de Deus, no conhecimento, amadurecendo espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo, isso mesmo, o próprio apóstolo Paulo, ele, meus irmãos, lá no capítulo do livro de Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quer dizer, se eu ressuscitei, quer dizer que eu morri, né, para a minha natureza, para o meu desejo. Isso mesmo, Jesus tem que ser o centro. Se nós, meus irmãos, nos deixar ser impulsionado pela nossa natureza, pelas nossas vontades, nós iremos, meus irmãos, nos desviar. Isso mesmo. Iremos, meus irmãos, nos frustrar. Iremos, meus irmãos, muitas vezes ficar com o nosso emocional abalado. Porque, meus irmãos, tem pessoas que estão depressivas, o emocional delas está abalado. Ela, meus irmãos, não dominou isso mesmo e enveredou-se por esse caminho. Nós devemos dominar as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos desejos, para que a vontade de Cristo, ela predomine sobre a nossa vida. Isso mesmo. Porque o nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus sobre a minha vida não é eu que vou escrever. Eu vou fazer a minha parte. Deus, ele é quem vai executar o seu plano, o seu projeto, a sua vontade na minha vida, no meu ministério, na sua vida profissional, na sua casa, na sua família. Nós fazemos a nossa parte como cristãos, obedecendo, servindo, sendo obediente, andando em santidade, na sinceridade, priorizando o reino de Deus. Isso mesmo. E Deus vai fazer a parte dele. Isso mesmo.
Quando um pregador, olha, estou me referindo agora para pregadores. Quando um pregador ele bota o ministério, isso mesmo, acima da sua vida com Deus, porque ministério é uma coisa, vida com Deus é outra, isso mesmo. O meu ministério só cresce se a minha vida com Deus ela estiver firme. Se eu quero explodir minha vida ministerial e eu não cuido da minha vida espiritual, emocional, da minha vida com Deus, do meu relacionamento, eu não quero, meus irmãos, esperar a vontade de Deus, eu não quero, meus irmãos, me render à minha vontade de Deus, quero firmar o meu ministério com sabedoria terrena, quero firmar, meus irmãos, com astúcias, isso mesmo, com conhecimentos, com projetos pessoais, aí, meus irmãos, terminam me frustrando, e aquilo que era bom se tornou-se maldição, isso mesmo, se tornou-se o mal, isso mesmo. Termina, meus irmãos, muitas vezes perdendo a família, isso mesmo. O pregador que às vezes perde a família. Por quê? Priorizou isso mesmo. O ministério, isso mesmo, mais do que a vida com Deus, mais do que, meus irmãos, não respeitou isso mesmo. O processo não respeitou isso mesmo. E eu já senti isso no meu ministério. Quando eu quis ou quero muitas vezes algo, isso mesmo, eu sinto a dificuldade. Por quê? Devemos respeitar o processo, o tempo, priorizando o reino de Deus. Isso mesmo, priorizando o reino de Deus. Ah, ganhar almas não é o reino de Deus? É. Desde, meus irmãos, que tudo seja conforme a vontade, a direção de Deus. Isso mesmo. E é isso que nós devemos entender. Ah, pastor, eu trabalhar não é bom? É, isso mesmo. Até o ponto, meus irmãos, que invade isso e ocupa isso mesmo. O tempo, que eu também tenho para servir a Deus. Está, meus irmãos, ocupando. Quer dizer que eu ter sonhos, projetos não é bom? É, mas tudo, meus irmãos, a gente tendo domínio, controle, isso mesmo. E deixando que Deus ele conduza a nossa vida. Para que a vontade dele possa, meus irmãos, se estabelecer na minha vida, na sua. Que coisa interessante e maravilhosa é isto. Deus, meus irmãos, até para Deus dar um filho a Abraão, ele, meus irmãos, teve que esperar. Isso mesmo. Ele só recebeu, meus irmãos, o seu filho já na velhice, com quase 100 anos. Esperou o processo, respeitou o tempo. Isso mesmo. E quando Abraão, meus irmãos, não respeitou, ele pecou contra Deus. Um exemplo, meus irmãos, foi quando ele cedeu à vontade de Sara, que era sua esposa, que na época era Sarai, e deu, meus irmãos, e se juntou-se, né, com a sua serva para ter um filho, né? Como Sara não podia, Abraão vai lá e se relaciona com a serva, isso mesmo, amando da sua própria mulher, só para gerar um filho, porque ela não podia. E assim, meus irmãos, pecando contra Deus. Quando o homem, meus irmãos, quer, meus irmãos, a bênção mais do que e não respeita o tempo de Deus, acontece, meus irmãos, os problemas, né, na nossa vida. Isso mesmo, devemos respeitar o processo e o tempo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Pois que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos, né? E vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus Cristo. E eu peço para você, se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva, participe. Eu peço desculpas aí por qualquer barulho, né, imprevisto aí que surge. Às vezes onde a gente grava aqui, muitas vezes tem acesso aqui à rua. E eu quero orar pela sua vida agora, neste momento, tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Pai, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pelas ovelhinhas que nos acompanham. E nós estamos aqui com uma igreja, Pai.
Uma igreja onde tem pessoas de todos os lugares que nos ouvem, cidades, estados, isso mesmo. Que o Senhor possa alcançar vidas, Pai, libertando, transformando. Que o Senhor possa nos dar um coração santo, puro, Pai, e nos ajudar em todos os nossos caminhos. Pai, eu oro, meu Deus, por cada um, Senhor. Que o Senhor possa curar neste momento, libertar, restaurar, dar forças, Pai, a essa pessoa que está nos ouvindo, Pai, está enfrentando grandes lutas, crises, problemas espirituais, sentimentais, emocionais, até problemas, meu Deus, com dívidas na sua família. Meu Deus, entra com poder, Senhor, agindo poderosamente na vida desta pessoa. Pai, eu oro e eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Eu amo vocês.